Boa noite, Petrópolis. Boa noite, Rede Petrópolis de Televisão, amigos do Facebook, amigos do YouTube, amigos das demais redes sociais por esse mundo afora. Está começando mais um programa da série Dossiê História e hoje eu prometo a vocês que eu farei um programa muito especial com pessoas simpaticíssimas que vieram de fora, do exterior, grandes artistas. Nós vamos hoje bater um grande papo. Mas a nossa programação, ainda vou aproveitar um pouco da nossa rotina de programação. No Facebook, não esqueça de acessar a nossa página RT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular, pelo Play Store. Dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Pode até fazer pergunta, que nós estamos ao vivo e nós temos aqui coisas interessantes para conversar hoje. Nossa programação também está transmitida no YouTube e para acessá-la basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Não esqueça de dar um like também em nossa página no YouTube. Lá você encontrará temas direcionados e variados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 18 de setembro de 2019, 261º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 104 dias para o final do ano de 2019. E o tempo não para e nós vamos em frente. Pensamento do dia. Vamos lá? Na tela, isso. Os comunistas são pessoas que leram Marx e Engels. Os anticomunistas são aqueles que entenderam. Esse anticomunista está com hífen porque ainda está na grafia antiga. E esse texto é muito antigo, da época ainda que a regra ortográfica era essa. Mas leia-se ali anticomunistas tudo junto, ok? Ronald Reagan. Vamos falar um pouco sobre Ronald Reagan. Ronald Reagan, ator e político norte-americano, 40º presidente dos Estados Unidos e o 33º governador da Califórnia. Natural de Illinois, formou-se em Economia e Sociologia no Eureka College. Fez carreira artística em Hollywood desde 1937, por 3 décadas, tornando posteriormente presidente da Screen Actors Guild, o SAG, e porta-voz da General Electric. A origem política de Ronald Reagan foi durante seu trabalho na GE. Originalmente membro do Partido Democrático, mudou para o Partido Republicano em 1966, justificando tal atitude a mudanças ideológicas do Partido Democrata durante a década de 50. É o que a gente vê. O Partido Democrata, a partir de 1950, ele tem uma tendência esquerdizante. Então, os comunistas também começam a participar do Partido Democrático, comunistas, socialistas, e aí o Reagan se sentiu incomodado e passou para o Partido Republicano. Recuperou, como presidente, ele recuperou a economia americana com uma série de medidas, criando 16 milhões de empregos. Anticomunista convicto, foi causador indireto da queda do Muro de Berlim, desafiando Gorbachev a derrubá-lo e do colapso da União Soviética. Em 1990, implantando o projeto Guerra nas Estrelas, que se revelou uma ameaça frontal à União Soviética, colocando-a de joelhos, fato que provocou o Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário, e também na diminuição dos arsenais nucleares de ambos os países. Muito bem, vamos agora ao dia 18 de setembro na história, e eu quero a vinheta. Em 1946, promulgada a Constituição Brasileira
de 46, assinalou o resgate da igualdade perante a lei, a liberdade de manifestação do pensamento, a consciência, a crença, cultos religiosos, associação para fins lícitos, prisão só em flagrante, delito com ampla defesa, extinção da pena de morte e a separação dos três poderes. Lembrando que antes de 46, entre 1930 e 1945, havia um ditador no Brasil chamado Getúlio Vargas e era o Estado Novo e era um Estado absolutista. A pena de morte no Brasil sempre foi algo complexo e, via de regra, não cumprida. Destacam-se pena de morte de Tiradentes, no Reino Unido de Portugal e Algarves, o Frei Caneca, no primeiro reinado, 1825, o Negro Francisco, no segundo reinado, em 1876, com a Lei dos Cativos. Era uma lei que foi feita pelos senhores escravagistas para se protegerem dos negros que se rebelavam contra os castigos na escravidão e muitos deles até mataram seus próprios senhores. Essa lei levou centenas de escravos rebeldes à forca. Aos poucos, Pedro II foi afrouxando as condenações. Em 1854, Pedro II decidiu que todo escravo condenado à morte ganharia o direito de apelar à clemência imperial, pedindo perdão ou, pelo menos, a comutação da pena, como já ocorria com os não-escravos e a sociedade em geral. A última execução de homem livre, aí leia-se homem branco, né? Via de regra, os homens livres eram homens brancos, haviam também negros livres. Foi José Pereira de Souza, enforcado em 1861 e condenado por um júri em Santa Luzia, em Goiás. Todas essas penas de morte eram precedidas de julgamento com o Tribunal de Júri Popular. Depois disso, os júris continuavam a condenar à morte e o imperador comutava todas as penas. Na Guerra do Paraguai, também em guerra, vários foram condenados à morte por inúmeros crimes e ilícitos, e alguns até por deserção, e Pedro II também comutou a pena de morte deles. A última execução de um homem livre foi na Velha República e havia pena de morte por sedição, a traição, mais na teoria do que na prática, porque alguns foram executados tanto no governo provisório quanto no governo de Floriano Peixoto na República Velha. No Estado Novo, 2 soldados foram condenados à morte na Itália, pracinhas, por atentado sexual a uma moça de 15 anos. A sentença foi confirmada pelo Superior Tribunal Militar, mas o Getúlio comutou a pena e Luiz Bernardo e Adão, que eram esses soldados, não foram mortos também. E esse Adão, interessante, ele era do sul do país e muitos anos depois ele cometeu um furto. E aí foi perante o juiz e o juiz o perguntou: você já foi processado? Ele disse: eu já fui condenado à morte. Aí o juiz veio: você está brincando comigo? O Brasil não tem pena de morte. Aí ele contou a história dele, que ele era pracinha, tinha estado na guerra, etc. Tal. O próprio juiz não havia acreditado que ele tinha sido condenado à morte. Teve também um escritor, artista, poeta, que também foi condenado à morte, Geraldo Melo Mourão, em 1942, no governo do Getúlio. Ele foi condenado à morte por espionagem, porque ele era um colaborador do Eixo, ele era um quinta coluna, mas também teve a pena comutada e morreu em 2007 com 90 anos. Previa também a pena de morte a sabotadores, naquela época do Getúlio. A Constituição de 1967, em seu artigo 150, parágrafo 11, e aí nós estamos falando da época do regime militar, expressamente afastou a pena capital
de nossa Constituição. De 69 até 1978, durante a vigência do Ato Institucional número 5, quer dizer, era uma ditadura absoluta, no regime militar a pena de morte voltou a ser prevista para crimes políticos, para quem praticasse guerrilha e luta armada, etc. Vários militantes da esquerda armada foram condenados à morte, mas não foram executados. Atualmente é prevista para crimes militares somente em tempo de guerra. Muito bem, nós vamos aqui encerrando, então, o Dia na História, e eu vou, então, suprimir o nosso terceiro quadro, que seria o jornalismo dossiê História, e eu vou passar a nossa entrevista, porque são pessoas realmente muito interessantes e nós não vamos perder mais tempo, vamos aproveitar esse nosso espaço de tempo. Eu estou trazendo aqui novamente para vocês Márcio Fiorini. Márcio Fiorini estará nos próximos dias apresentando vamos dizer, um conjunto de arte. Um happening de arte, podemos chamar assim. Sim, né? Quero te agradecer mais uma vez a sua presença. E também quero apresentar aqui os nossos convidados, convidados de Márcio. Eu gostaria até que você fizesse a apresentação a eles, Márcio. Então são nossos artistas que vieram diretamente da Espanha, o Miklos Sapieha, o príncipe Miklos Sapieha, da Polônia, mas na realidade ele atualmente mora na Espanha, em Maiorca. Sim. E veio para prestigiar Sua Majestade de Arte. Estelle, francesa, que também veio para expor, prestigiando Sua Majestade de Arte. E Álvaro Haas, argentino, de Buenos Aires, também vindo diretamente, chegando hoje, todos um pouco em jet lag ainda, né? Todos um pouco o quê? Em jet lag, porque o Miklos veio do Quênia. Então ele viajou 25 horas para chegar. Estelle veio da França, um pouco menos, mas também está cansada. E o Álvaro chegou hoje de Buenos Aires também. Chegou de Petrópolis, Buenos Aires, Petrópolis, quase que um voo direto. Né? O Miklos tem uma particularidade, né? O Miklos vamos dizer assim, já deve ter morado em Petrópolis, né, Miklos? Já morou em Petrópolis, né? Ou não? Sempre conviveu aqui, né? Não, never. Bom, ele é meio-irmão da Paola, não é isso? Da Paola and the half-brother of e da Paola. Ana Teresa, né? That's right. E da Ana Teresa, que é filha da Cristina. Exactly. E hoje vai ser ele é um príncipe, aqui, né, ele é um príncipe polonês, né? Mas só que ele nasceu no Irã, bem internacional ele, né? Ele nasceu no Irã e foi criado na Inglaterra, em Londres. That's right. Né? A Estelle, que é francesa, boa noite. Estelle fala um pouco de português. Fala, né? Sim, ela nasceu no sul da França. Sim. Ela também tem um ateliê no sul da França, né? Ela é artista plástica, né? Exatamente. Então, qual é a sua atividade como artista plástica? Então, uso matérias vivas para fazer pinturas. Ah, sim. E quer dizer que posso usar matérias com 4 elementos, como fogo, ar, terra e água. E para fazer pinturas bem especial, com vibração e emoção. Ah, muito bem. E agora temos o Álvaro. Que ela fala pouco português, mas ela fala muito bem. Mas está falando bem, muito bem. E Álvaro Haas, que é nosso irmão aqui da Argentina, ele é fotógrafo e artista digital. Né? Você mora em Buenos Aires? Em Buenos Aires. E do seu trabalho, o que nós podemos aqui, o que você traz de novidade para nós nessa área, principalmente na área digital, hoje uma evolução assim rápida, né? Bueno, es fotografía intervenida con Photoshop. O Photoshop. Ele faz intervenções na foto, então ele transforma aquela foto. Né? Por isso que ele é um artista digital.
Certo. E é o único fotógrafo que eu incluí na mostra, porque eu não vou mostrar fotografia esse ano, porque não consegui. Eu gostaria de ter feito um salão de fotografia. Sei. Mas na Casa da Princesa Isabel, que abre no sábado, dia 21, Sua Majestade Arte, eu foquei em pintura e escultura. Sei. Quando eu vi o trabalho dele em Buenos Aires, há uns 3 meses atrás, me chamou muito a atenção porque ele consegue fazer... ele trabalha no Photoshop, mas ele dá um toque diferente. Ele tem humor. Ao mesmo tempo, esteticamente, ele consegue trabalhar as cores. Eu não vou contar muito, porque eu acho que é muito interessante você viver a mostra para entender essa curadoria que eu fiz. Perfeito. Mas ele é realmente um talento incrível e eu estou muito contente de ter ele aqui. Aliás, como todos, né? Eu escolhi as pessoas da minha relação, e Álvaro é um amigo recente, que eu conheci em Buenos Aires, mas Estela também, e Micos nós somos amigos já há mais de 15 anos. Eu queria, inclusive, que você falasse um pouco sobre o trabalho do Micos. O Micos é um interior designer, ele trabalha fazendo casas incríveis na Europa, baseado em Maiorca, e entrou na vertente também, porque ele é um super artista, e a vertente de artista plástico é muito latente, e ele está despontando também nessa área, e eu adoro o trabalho dele. E falei, você tem que vir. Ele falou, não sei, estou no Quênia. Eu falei, mas você vai vir do Quênia direto para cá. E ele, como um bom amigo, atendeu o meu pedido de estar aqui. Eu estou super feliz de tê-lo aqui. E a mesma coisa com a Estelle, que ela fez recentemente coisas ligadas ao Brasil. E quando eu vi o trabalho dela, eu falei, você tem que vir participar de Sua Majestade de Arte. Ela falou, não sei, será se eu posso ir à França e voltar? Eu falei, você vai poder, e ela conseguiu e está aqui representando a França no Sua Majestade de Arte. Bom, agora eu quero falar um pouco de você, né? Para os nossos telespectadores. Nós voltamos a conversar hoje com o Márcio Fiorini e ele está, evidentemente, como eu já falei em 2 programas atrás, um evento que está sendo preparado com muita expectativa na cidade de Petrópolis. E esse evento vai acontecer, se não me engano, agora, dia 21. Sexta-feira eu tenho uma abertura oficial. 21 de setembro? E do 21 ao 24 é aberta a visitação. 21 a 24, aberta a visitação. Na Casa da Princesa Isabel. Na Casa da Princesa Isabel. Esse evento cultural aberto ao público, quer dizer, você, telespectador, vai ter uma rara oportunidade de conhecer uma das coisas que poucos petropolitanos, quiçá outras pessoas, conhecem, ou possam vir a conhecer, que é a Casa da Princesa Isabel. A residência onde Isabel e o Conde D moravam. A família Orleans e Bragança, do ramo de Petrópolis, sempre manteve essa casa fechada. Poucos eventos ocorreram lá, então essa é uma rara oportunidade para que você possa realmente ir lá e conhecer o local e conhecer a mostra que o Márcio Fiorini está fazendo. Márcio conseguiu brindar o público petropolitano e também turistas que eventualmente estiverem por aqui com essa rara oportunidade de o público ter acesso à antiga residência da Princesa Isabel e do Conde D. Está situado em frente à Catedral Metropolitana de Petrópolis, na confluência da Rua 13 de Maio com a Rua Köhler. É um evento realmente para se soltar foguete, bater palmas. Que parabéns, Feliz. que você conseguiu Feliz algo realmente inusitado na nossa cidade. Tá? Eu adoro e envolvendo Petrópolis. a arte, que é a coisa que é a manifestação, vamos dizer assim, mais popular e mais da alma do ser humano, que é a arte. Né? A arte transforma, a arte em todo cura, sem a as arte fronteiras, pode né? mudar a sua vida. A imagem muda a sua vida, né? Quando você se dá conta de que quando você está apreciando uma obra, aquilo está mexendo com você no seu subconsciente, muda você em algum momento, muda você lá dentro, muda você de alguma maneira. Então, por isso que eu acredito realmente que a arte cura. A arte é mágica.
né? Não só porque nós somos artistas, mas a gente pode ver a reação do outro, né? Quando ele está diante de uma obra de um artista. É muito interessante esse processo. E eu acho que quando você faz uma curadoria, por exemplo, quando eu passei esses 3 meses estudando o que eu colocaria, como combinar, como harmonizar, porque você é uma coletiva, né? Não é uma individual. Quando você faz, quando eu preparo uma individual, eu sei o que eu estou fazendo, o meu tema, o que eu estou escolhendo para expor. Mas quando você está trabalhando com vários artistas que são, né, com várias vertentes, colocar isso em um ambiente só é um trabalho que me dá muita satisfação, mas que me dá muita... eu penso muito quando eu vou colocar uma obra ao lado da outra. Eu estou passando por esse processo, mas é uma delícia, eu estou curtindo muito. E espero que todos os petropolitanos e turistas que venham para a cidade... É o que se fala hoje na também. cidade. A gente Que sente bom. nas ruas os comentários, as pessoas estão Que bom. cientes, já E aí, assistiram você aqui há 2 semanas atrás. Exato. E mais, eu Você acredito tem uma que você grande esteja fã, que é uma querida pessoa, a dona Wanda D'Angelo, que é super Eu mando sua fã. um grande Provavelmente beijo ela pra está ela. assistindo a gente. Eu não falei para ela Ô, que a gente Wanda, estaria aqui, mas prazer muito grande. e até mandamos a um honra beijo de- enorme de pra ter ela. você como nossa telespectadora. E a- Forte abraço para você, um beijo. é muito bom a gente. Eu quero falar uma coisa sobre os ingressos, porque Sei. os ingressos já estão à venda no site. Tem um link para a compra dos ingressos, que só vai ser. Podemos saber o preço? R$50 e meia, 25. Só vai poder, o ingresso só vai ser adquirido através da Simplá, o Simpar, se não me engano, é o site de venda. Você faz um link do site Sua Majestade Arte diretamente, ou você vai no Simpar e faz a compra. E a gente não vai vender ingressos na portaria, não existe bilheteria, você tem que comprar o Quer ingresso. dizer, quem não antes. comprou o ingresso via Tem que comprar. internet? Está à venda, Internet? tem que comprar. Não vai ter nenhum posto Não de tem, venda, não nada? tem, não tem. Não tem. Só você pode dar um endereço na internet? É www.suamajestadearte.com.br. Então vamos É lá. super fácil, é muito fácil. www.suamajestadearte.com.br. Tá aí. É super fácil, Perfeito. é super fácil. E no site você tem todas as informações. Eu tenho uma programação muito interessante que o Sebrae está organizando para o dia 24, com o apoio do Museu Imperial, que é um debate. São várias programações no dia 24, organizadas pelo Sebrae, fazendo parte da programação Sua Majestade Arte, e terminando com um debate entre arte, design e cinema. Vai ser super interessante, é uma entrada gratuita, você tem que só se inscrever. Também você pode encontrar também todas as informações no site. Muito bem. Esse do Sebrae vai ser aonde? No Museu Imperial, No Museu Imperial. Museu Imperial. E será que dia? no dia 24. E tem uma programação começando desde manhã. Ok. Para o telespectador que não assistiu o nosso programa anterior com o Márcio, eu vou novamente passar aquele clipezinho sobre Ok. o evento. As pessoas Então, eu vou pedir ao entenderem. nosso manager que passe aí para nós. Sou Márcio Fiorini e é um prazer falar para você sobre o meu projeto Sua Majestade Arte, que será o primeiro encontro internacional de arte contemporânea em Petrópolis, a cidade imperial. Sua Majestade Arte acontecerá entre os dias 20 e 24 de setembro no Palácio da Princesa Isabel. No dia 20 de setembro, o Palácio da Princesa Isabel será o palco para uma bela festa de abertura do Sua Majestade Arte, um coquetel para 400 convidados. No dia 21 de setembro, um leilão presencial e online acontecerá na Avenida Keller 187. Uma linda casa que também abrigará eventos de moda, design e fotografia
e a partir do dia 20 de agosto será a sede da pré-produção do evento Sua Majestade Arte. No domingo, dia 22 de setembro, Sua Majestade Arte recebe na Casa da Princesa Isabel o desfile da joalheria Evglish, apresentando a nova coleção Haute Couture Verão 2020. A exposição Sua Majestade Arte na Casa da Princesa Isabel estará aberta ao público para visitação entre os dias 21 e 24 de setembro. Aguardamos você e será um prazer recebê-lo. Para mais informações, acesse nosso site suamajestadearte.com.br. Sua Majestade Arte incentivará o resgate do glamour que gostamos. O glamour de verdade, aquele que está no simples fato de apreciarmos o belo, o especial, o inusitado, sem a pretensão de sê-lo, apenas liberá-lo. Somos arte, somos nobres, somos reis de nossas vidas. Somos Petrópolis. Maravilha, parabéns até pela Obrigado. apresentação, pela Acho que eu estava muito inspirado quando eu fiz esse texto. É verdade. Não é? É. Mas é o que eu sinto. Boa, não, numa É entonação o que eu sinto, boa. é o que eu sinto sobre Petrópolis, é o que eu sinto quando eu consigo reunir artistas e ver o interesse de todas as pessoas, dos petropolitanos, a receptividade, os empresários que me ajudaram, que estão comigo. É muito bacana isso, né? Você ouvir cada um cada um petropolitano que está feliz com a minha presença aqui, que está feliz com a minha iniciativa. E o que eu posso dizer mais? Estou super contente. Agora eu queria ouvir mais um pouco dos nossos convidados, o Miklos, né? Eu queria até que você fizesse a pergunta para ele em inglês, para ele ficar mais à vontade, e depois você traduz para nós aqui. Qual é a expectativa dele em relação a essa mostra e o que ele vai trazer para nós, né? What did you expect when I invited you to come to Petropolis to expose here? What did you expect to find, or what do you feel about it? Well, because I know you, I knew that it was going to be a wonderful spectacle. Thank you. And ele me conhece e saberia que seria alguma coisa especial. And that you would attract people who were interesting and talented, and I'm not disappointed. It's just marvelous. Que ele sabia que eu ia atrair um público que é interessado em arte e que ele não está desapontado com isso. Muito Obrigado, bem. querido. E dele ainda, eu gostaria de saber das lembranças dele com Petrópolis, né? Your memories about Petropolis, what do you have? Well, I've only been to Petropolis once for Christmas, family Christmas, and the thing that I remember 4 years ago? Yeah, about 4 years ago. A primeira vez que ele veio a Petrópolis foi há 4 anos atrás para passar um Natal em família. Tá. And the thing I remember were the waterfalls. Where? We went to outside of Petrópolis. That's right. Ele lembra das cachoeiras nos arredores de Petrópolis. It's a great. Yes, it's a Beautiful. I love to go. Eu adoro as Mas há cachoeiras. 4 anos, então, ele esteve aqui. Esteve aqui para fazer esse Natal em família. Muito bem, agora nós vamos conversar um pouco com a nossa princesa aqui. Nossa princesa Estelle. A princesa Isabel. Não, Mas ela é a princesa do nosso programa. exatamente. Aqui, né? Seria bacana ela falar um pouco sobre o trabalho dela que ela vai apresentar, que é muito curioso. Sim, é uma história muito especial, a verdade, porque estava no meu ateliê em França fazendo uma pintura com matérias vivas e sobre uma pintura tinha já algumas colores de pigmentos, mas sem fazer nada, só algumas coisas que estavam no ateliê. E mirando a pintura, vi uma forma de uma dona. Então, fiz a pintura com as matérias vivas da maneira automaticamente. E tinha amigos brasileiros na minha casa. E falávamos da Petrópolis, porque isso inverno fiz uma exposição, miscigenação no Centro Cultural da FAS.
E falando do Petrópolis, nós fomos a ver sua internet e um amigo meu me disse: mas sua pintura é a Princesa Isabel. Porque a Princesa Isabel, sobre as fotografias, sempre tem a mesma maneira de estar sua fotografia. E na minha pintura é igual. Então, eu pensei, então, com essa pintura, não posso acabar ela em França, devo levar ela até o Brasil. E lá em Brasil, encontrei Marzio Fiorini da Circunstância. Ele me falava: gostou do seu trabalho e quero que você venha na minha exposição no Palácio da Princesa Isabel. Eu falei para ele da história dessa pintura. Então, uma coisa incrível, como se a pintura, a Princesa Isabel, porque foi em França, tem uma ligação bem forte entre Petrópolis e França. Muito forte. Porque é lá depois a lei a lei de ouro, se fala em francês, a lei Aurea. Lei Áurea. Ela foi em França. E então é uma coisa um mistério mesmo. Como É de arrepiar. Não, é de arrepiar. Quando eu vi a primeira vez, quando ela me contou a história, eu já arrepiei. E quando eu vi a imagem, é de arrepiar. É muito impressionante. E vindo do resultado do trabalho, como ela faz, porque esse tipo de pigmentação que ela usa, ela coloca tudo no tecido, enrola, ela enterra, ela faz mil coisas que não é simplesmente uma pintura. E nesse momento que ela desenrola e tem essa imagem, e que esse amigo dela disse: ué, mas essa é Princesa Isabel? E ela não tinha se dado conta disso. E quando eu vi, de verdade é de arrepiar. É de arrepiar. Eu acho que as pessoas vão ficar muito impressionadas, porque é uma história, é bonita, é sensível, e é inusitado. E tem um senso da fraternidade. E encontrou incrível, que é uma mensagem de paz, de fraternidade incrível, que é muito legal. Aqui, voltando à França ainda, você sabe que Dom Pedro II era uma pessoa extremamente querida na França. E essa empatia que havia com os franceses, não só pelas viagens que ele fez, em que ele conheceu grandes intelectuais e se tornaram grandes amigos dele, e ele também era admirado por isso, mas na guerra franco-prussiana, 1870, quando a Alemanha invadiu e chegou em Paris e houve aquela confusão toda, o imperador ficou indignado com aquilo e, conversando através de correspondência com o primo dele, que era o Kaiser havia o convidado para ir à Alemanha visitar o Kaiser. E ele falou: não, eu não irei aí enquanto você não liberar a França. Porque ele se colocou contra o Kaiser. Muito bem, quando ele veio a falecer, lá no Champs-Élysées, tinham 20 mil soldados, 20 mil militares numa parada fúnebre em homenagem a ele, e mais de 100 mil franceses no Champs-Élysées, para dar o adeus, a despedida para Dom Pedro II. Para você ver como esse homem era carismático. O único país que não mandou um representante lá, muito pelo contrário, ainda mandou uma mensagem de protesto por esse evento, foi o Brasil, que já era uma república, e eles ficaram indignados com aquela manifestação espontânea dos franceses em homenagear Dom Pedro II. Não, eu já te falei isso no outro programa, e cada vez que eu conheço mais a história e eu gosto mais. Eu sou mais encantado com a história deles, como Dom Pedro II era genial, como ele era criativo, ele era um homem realmente... Você vê que a passagem que eu citei aqui, com relação à pena de morte dos escravos, ele, naturalmente, ele era o chefe de Estado, mas ele não podia simplesmente ditar a lei, ele tinha um parlamento. Então, o que ele fez? Ele manobrou uma lei para que ele pudesse ter o poder moderador dele para comutar as penas de morte
em outras penas que não fosse a pena capital. Quer dizer, ele manobrou isso e essa tradição ficou porque a pena de morte no Brasil jamais colou, nem mesmo nos regimes mais fechados, como o regime militar, não executou ninguém, o Getúlio não executou ninguém, todas foram comutadas, só houve execução, ainda naquela primeira fase do Dom Pedro I, Dom Pedro do segundo reinado até 1860 e poucos, quando o Dom Pedro conseguiu modificar isso. Então, é uma tradição do Brasil isso, né? E essa tradição vem com o Dom Pedro II. Na Guerra do Paraguai, todos aqueles que fugiram covardemente da guerra, que foram presos e foram condenados, nenhum deles foi fuzilado. Todos tiveram a pena comutada. Quer dizer, o Brasil realmente tem essa tradição, né? Essa tradição de fraternidade, de humanismo, né? Exatamente. E Petrópolis mesmo é uma cidade incrível, porque é Dom Pedro II. Que... É verdade. Então, é verdade. Estou muito feliz de estar como um vetor. E você já conhecia Petrópolis? Sim, mas muitos anos atrás. Sim. Você já morou no Brasil? Um pouco, em Petrópolis mesmo. Mais de 15 anos atrás. Sim. E encontro essa cidade fantástica. Mas coisas que encontro sobre Petrópolis, sobre a história mesmo da família imperial do Petrópolis, encontro que é incrível, uma cidade incrível mesmo. Nós conversamos muito sobre isso, porque ela como francesa e eu como brasileiro, que sempre morei muito fora e passei muito tempo na França, e que adoro as cidades francesas pequenas ao redor de uma cidade, de um grande centro, a gente tem a mesma impressão de Petrópolis, que Petrópolis é isso, né? Uma cidade com toda a característica europeia, a começar do clima, né? A gente tem um clima incrível, a gente tem uma posição geográfica privilegiada. Eu acho a cidade realmente muito bonita, né? Nossa arquitetura e qualidade de vida. Né? É o que a gente fala. São os pontos em comum que a gente encontra em Petrópolis e, por exemplo, Carcassonne. Exatamente. Né? Havia um grande jurista uruguaio chamado Eduardo Couturi. Era um grande processualista, grande jurista. E na minha época de advocacia, nós estudávamos muito na cartilha dele, né? E o Eduardo Couturi, quando eu estive lá no Uruguai, eu procurei uma livraria, lá na capital mesmo, em Montevidéu, procurei uma livraria, comprar alguns livros, né, lá deles e tal, que fosse coisa característica, né, do Uruguai. Aí eu olhei lá, tinha o Eduardo Couturi, eu comprei. Mas não era um livro de direito, não era um livro sobre leis, era um livro, Las Comarcas del Mundo. Então ele falava das grandes comarcas do mundo. Petrópolis estava lá. Falou de Nova York, de Paris, falou do Rio de Janeiro e inseriu Petrópolis, que é vamos dizer assim, uma cidadezinha pequena, 40 quilômetros do Rio de Janeiro, inseriu Petrópolis. Não, eu acho que nós temos que realmente cada vez mais entendermos esse valor que Petrópolis tem. O petropolitano tem que cada vez mais gostar da sua cidade e parar de dizer que não tem o que fazer, o que é isso, o que é aquilo, porque eu, desde que cheguei aqui em fevereiro, eu não parei um segundo, eu tenho coisas para fazer todos os dias, né? Tenho restaurantes, eu tenho bares, eu tenho amigos, eu tenho... e se eu não tiver nada assim, uma programação, a gente inventa, convida seus amigos para vir em casa tomar um drink, ou faça um jantar, e você vive assim. Agora, quando você se fecha para dizer, não tem nada. Como não tem nada se você não quiser fazer? Eu acho a cidade perfeita. Você pode caminhar na rua tranquilamente, você pode... É tão gostoso. Onde é que você pode isso hoje, no Brasil? Acho que é um luxo. Né? Verdade. Um luxo. Eu estive agora recentemente em Curitiba e eu fiquei até um pouco decepcionado numa cidade que eu já morei, que os meus ancestrais, avós e meu pai nasceu, ela tinha essa tenho fama de uma lá. Cidade muito... eu tenho raiz lá. E eu fiquei impressionado de ver como tem gente pedindo esmola na rua. Faz um tempinho. E agora eles vão com a família toda. Vai a esposa, o marido e o filho no colo pedindo esmola.
E a droga foi uma coisa assim que se alastrou por Curitiba de uma tal forma Eu não vou a Curitiba há muito tempo, que mas você vê na é rua novidade pra mim, aqueles não sabia. grupinhos, aquele movimento de droga, uma loucura. Curitiba, uma cidade que eu já morei, que eu ia muito e tal, e hoje tem grandes restaurantes, tem uma vida noturna boa, mas tem esse problema hoje, que é mais da droga do que propriamente da miséria. Impressionante isso, né? Triste. O que está levando a miséria hoje no Brasil é o vício da droga. O alcoolismo e a droga. Está matando. São Paulo está uma coisa de louco também. Universidade. Eu ia até passar um vídeo hoje aqui, não passei, vou passar na semana que vem, sobre a Universidade Federal Fluminense, que virou lá uma cracolândia dentro da universidade. Você acredita nisso? Há um espaço que pertence aos alunos. E esse espaço virou uma cracolândia. Teve um jovem que foi lá e fez uma cobertura. Era um vídeo que eu ia mostrar hoje. Um vídeo que eu ia mostrar hoje. Uma cracolândia na universidade. Quer dizer, a Universidade Federal Fluminense está se tornando um antro de cracolândia. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Não sei. Então, há uma preocupação muito Não séria vamos pra hoje lá. no Brasil. Isso é fato. Há uma preocupação muito séria no Brasil hoje com a educação. Não pode. Está havendo uma série de reformulações, né, com esse novo governo, que nós esperamos e apostamos Eu acredito que a sim. coisa vá Eu melhorar. acredito que sim. Porque está demais, está demais. E você vem, né? Você vem a prestigiar os nossos artistas na Sua Majestade Eu Arte. irei lá com o maior prazer. Estamos esperando você. E assim como todos os petropolitanos. E os turistas. Com muito prazer. Hoje também foi a abertura da Serra Serata, né? A Semana Italiana em Petrópolis. Muito bom. Eu faço parte da colônia, né? Sou Certo. italiano e assumi recentemente a diretoria cultural da Casa de Itália. Que Então bom. é um outro trabalho que eu vou começar a fazer agora, porque na realidade a Casa de Itália não existe, não tem uma sede, então eu estou pensando como formatar Poxa, isso. você está dando uma grande notícia para nós. E hoje a festa, a abertura no Palácio Cristal foi linda, linda. Super primorosamente bem organizada, está muito bonita. Os pavilhões, o palácio, os espetáculos. Hoje teve um show dos 3 tenores, espetacular, espetacular. E ela vai de hoje funcionar até o dia 22, lá mesmo no no Palácio Cristal. Então, assim, Petrópolis está realmente vivendo, e o prefeito hoje falou sobre isso. Já fez grandes eventos aqui no Fez, passado. sim. Eu até entrevistei, uma certa ocasião, entrevistei os diretores de lá. Sim. E que alguns faleceram, e foi mudando, né, o processo, sim, claro. e ela ficou um pouco desativada. Então, a Gracinha Vescovini assumiu a presidência, me convidou para fazer a diretoria cultural, eu aceitei, por ser uma amiga também de infância, e eu falei, bom, se eu sou um italiano, eu tenho que ajudar a difundir a minha cultura. Então, vamos lá. E hoje o prefeito estava falando exatamente isso, sobre os números de turismo em Petrópolis, que estão crescendo muito bem, ganharam um A num certo posicionamento que aconteceu agora. Então, estamos todos muito contentes com isso. Então, isso é muito bom para a nossa cidade. A gente saber que a gente pode trazer um turismo de qualidade, que as pessoas se sentem bem aqui, que querem vir cada vez mais. Nós temos bons restaurantes hoje, bons excelentes hotéis. Restaurantes, excelentes hotéis. Né? Hotéis a nível internacional. Temos um dos maiores museus da América Latina. Exatamente. Aí tem um museu de cera também, que é muito bom. Tem a Casa Santos Dumont. Tem o museu... Tem o museu do Colono. Alguém te mandou uma mensagem. O Museu do Colono, desculpe aí. Acontece, ao vivo é assim. O Museu do Colono. Não, a gente tem o muitas Quitandinha. coisas incríveis. O Quitandinha é todo restaurado, né, pelo Sesc. É incrível. Eu acho que a gente tem realmente só que se unir cada vez mais e trazer para a cidade esses olhares de todo mundo para cá. Né? Eu acho que
Sua Majestade Arte é uma iniciativa que eu quero que aconteça todos os anos. A ideia é fazer isso como anual e todos os anos, em setembro, trazer todos os artistas de várias partes e cada vez mais. Eu quero que as pessoas se agreguem a isso e criem outros eventos para que Sua Majestade Arte seja simplesmente um acontecimento que pode acolher outros acontecimentos, né, ligados à arte, à moda, à música, ao design, tudo que é referente à arte. Como acontece nos outros países, como acontece nos Estados Unidos hoje em dia, a Art Basel, que é uma exposição que nasceu em Basel, mas que em dezembro acontece em Miami, e tudo acontece em torno da Art Basel lá, em dezembro. Então, eu gostaria que acontecesse a mesma coisa aqui, que, de uma certa forma, é o que já está acontecendo para esse evento, mesmo sendo organizado em tão pouco tempo. Eu criei esse evento em fevereiro, março, na realidade, em março. Então, eu consegui, nesses meses, organizar Esse seu projeto, você pretende ampliá-lo para os artistas também de Petrópolis? Mas tem muitos artistas de Petrópolis convidados. Participando. Tem Luiz Áquila, Rafael Dutra, Marisa Vescovini, Sônia Xavier, tem muitas pessoas de Petrópolis. São alguns deles. Então, eu fiz realmente um mix. E é exatamente isso. Nós temos o Luiz Áquila, que é um mestre para mim, ele é um mestre. E Rafael Dutra, que é um artista ainda em ascensão. Marisa Vescovini já está também trabalhando. Sônia Xavier está aqui também trabalhando. Já tem, sabe, são pessoas que já têm uma carreira, mas que estão em ascensão. E o Luiz Áquila, que está lá em cima, que é um cara genial. E aí temos os nossos internacionais. Então, e eu quero cada vez mais poder trazer mais pessoas de outras partes do mundo. Né? E fazendo disso, a Movelaria no Valparaíso, que é da Cristina Chimelli, também está organizando uma exposição paralela, fazendo parte da programação. O leilão que eu estou criando, que eu criei com o João de Franco e o Mozart Mello, que acontece no dia 21, um leilão de arte, um leilão que fizemos uma curadoria com móveis de época, que conversam com o nosso império. Então, tudo tem um link, né? Então, eu acho que para um começo, para um primeiro evento, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. E estou muito contente com toda a participação da família imperial, da maneira que eles acolheram o projeto, a maneira com que eles abriram a casa da Princesa Isabel, o Dom Pedro Carlos, que me ajudou a conhecer o lado artista da Princesa Isabel. Então, nós vamos apresentar algumas obras inéditas que ninguém sabia que ela era artista plástica. Ela é uma mulher, ela é tão genial. E as obras que eu vou apresentar são obras que o Dom Pedro Carlos fez uma pré-seleção com a Alessandra, que é a pesquisadora do museu, e são aquarelas, são desenhos, e numa fase que ela ainda era criança, porque depois ela mudou um pouco o estilo, ela teve aula com Vitor Meirelles, e são coisas que ninguém tomou conhecimento ainda. Então, sabe, isso tudo vem do quê? Desse suporte que eu estou tendo de Petrópolis, da família imperial e dos petropolitanos. Então, eu só posso estar super contente, realmente super contente. Isso é muito bom. Eu gostaria então de ouvir agora o Álvaro também um pouco. Vamos fazer o Álvaro. Álvaro tem muitas histórias. Você tem muitas histórias. Conta uma história para a gente aí, Álvaro. Me habían falado mucho de Petrópolis. Sim. Y hoy Então, microfone. No, perdón. Y hoy cuando llegué, entraba, me sorprendió mucho la mezcla de arquitectura alemana, toda esa mistura, y me hizo acordar mucho a lo que llaman en México las ciudades mágicas, ¿sí? Porque sentí un poco eso,
que Clima, se siente en el ambiente. aire, ese clima que hace que sea uno mira, tiene que estar mirando hacia todos lados, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver mucho con el alma y con el arte, un poco como lo que decía él, y creo que es el lugar ideal para expresar el arte, ¿no? Y cuando me invitó él, me encantó la idea, justamente porque como estando tan cerca Argentina de Brasil, nunca pensamos en compartir, ¿no? Cosas. Y esto de compartir con un país hermano, uno siempre está mirando hacia afuera, ¿no? Hacia Estados Unidos, hacia Europa, y teniendo acá tantos hermanos para compartir y para dialogar con el arte, me pareció muy interesante la propuesta de él, de poder, ¿no? Compartir todo esto. Y lo mío, que hago una cosa muy particular, me pareció que era más fácil compartirlo y que lo comprendan de alguna forma con países más hermanos, ¿no? De alguna forma. Así que muy, muy contento, muy honrado de participar acá con E você já conhecia Petrópolis? No conocía No, Petrópolis, venía de joven, venía bastante a Brasil, más a San A Pablo, Petrópolis, y La Vela, pero Petrópolis en sí no conocía y me sorprendió. Realmente quedé muy sorprendido hoy con el lugar. Me gustó mucho, realmente. Que bom. Así que un honor, Que bom. un honor. Un honor Que para bom mí. que ele gostou de Petrópolis. Não tem como não gostar de Petrópolis, não? Não tem como. É o que ele É uma falou, quer cidade dizer, desde que ele chegou, ele ficou impressionado, surpreendido com tudo, com a mistura da arquitetura, e é realmente o que a gente tem. A gente tem essa beleza. Aqui, a nossa arte aqui é eclética, né? Exatamente. Somente as construções, Exato. está muito eclética. Né? O nosso modelo aqui é o ecletismo por natureza, né? Mucha mistura, ¿no? Francês, suíço, Italiano. inglês, italiano. Sí. E muitos artistas que vieram de fora e se radicaram aqui. Sim. Né? Sí. Eu me lembro que, em certa ocasião, eu tinha um prato na parede, que era um conjunto de pratos alemães com peixes do Reno, pintados à mão com esmalte em cima. E, em certa ocasião, tinha umas crianças lá brincando, eu estava fazendo uma pizza na cozinha, e eles fizeram uma guerra de almofada e jogaram a almofada num prato daquele, o prato quebrou. Mas eu não sabia, eu estava na cozinha fazendo a pizza, né? Aí a mãe de um deles chegou e disse: olha, eu tenho uma notícia péssima para te dizer. O prato assim quebrou. Aí eu fui lá, peguei o prato, guardei os cacos e, através de uma amiga minha, cujo pai era um restaurador de peças do Museu Imperial. Eu dei aquele prato para ele, todo esmigalhado. Ele ficou lá trabalhando 6 meses no prato, colando aqui, ficou perfeito. Genial. Ele só disse uma coisa: esse prato não serve mais para comer. Como ele já está na parede. Está tudo certo. Você vê que a restauração também é uma... E por aqui passaram grandes artistas restauradores, pintores, em função do próprio museu, né? Sim, claro. Que foi um trabalho que o príncipe, o príncipe Dom Pedro, né? Dom Pedro II? Não, o pai deles, Dom Pedro Gastão. Dom Pedro Gastão. O Dom Pedro, o museu deve-se à iniciativa dele. Se não fosse Pedro Gastão, fatalmente o Museu Imperial foi todo reconstituído, porque aquilo lá já tinha sido colégio, corpo de bombeiros, já tinha sido imagina tudo que pecado, não. E ele, então, com o tempo, ele foi conseguindo, reunindo o acervo, foi montando, foi ajudando, depois instituiu aquela Associação dos Amigos do Museu, e ele foi realmente um baluarte do museu. Deve-se muito a ele, hoje, esse museu. E o número de visitação é incrível. Incrível. Eu estava Não vou chutar uma o número, ocasião na Grécia e realmente é um número
E o trabalho que o Maurício, né, o diretor Maurício Vicente faz é incrível também, é um cara impecável. Muito, é um cara muito trabalho, dedicado. Dedicado. É um amigo de verdade. infância ele até. É, o Maurício, Eu espero que ele venha sexta-feira. Eu não tive a confirmação dele, mas eu espero que ele venha na abertura sexta-feira. Ele deu realmente uma boa... Ele está fazendo uma boa gestão no museu aqui. Que bom. E colocou... Que bom que a gente tem ele lá. Ele viaja muito internacionalmente. Sim, claro. Representando o museu e promovendo o museu lá fora. E ele está sempre antenado com as coisas do museu, né? Ele é um ativista cultural incrível. Muito dinâmico ele. Super dinâmico. 0-0 lá, acabou o nosso programa. A gente começou a conversar e já acabou. Não. Então já agora, acabou, né? Meus amigos, voltamos aqui então depois para falar sobre o pós de Vamos conversar, vamos manter sempre o nosso contato. Muito obrigado pela presença de vocês, fiquei muito honrado. Obrigado a você. Obrigado também. Obrigado a você. Esperamos vocês todos lá. Caríssimos telespectadores, muito obrigado pela participação de vocês, por terem nos acompanhado. E não esqueça, o nosso programa reprise domingo às 9 horas da manhã. E na próxima quarta-feira, 21h30, estaremos aqui. Uma boa noite para vocês e até a semana que vem.